Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso grupo é sobre. A gente vai fazer uma apresentação sobre o sangue e proteínas plasmáticas. Nós vamos dar uma breve introdução no nosso sumário, que nós vamos focar ao longo do trabalho, com a parte de introdução, elementos segurados, proteínas plasmáticas, resposta à fase aguda e proteína C reativa, testes clínicos e biomarcadores, dando uma breve introdução sobre sangue. Sangue ele é justamente um meio de transporte e de distribuição para o corpo. Ele entrega justamente nutrientes, para o corpo e também retira produtos de excreção. O sangue, ele também, alguns de seus componentes, tem funções de defesa do organismo e de reparação do tecido danificado. Agora, focando um pouco nessa parte do plasma. O plasma ele é justamente onde estão concentrados os elementos figurados, se encontram suspensos nessa solução aquosa, que é o plasma. O plasma ele é obtido a partir da centrifugação do sangue e ele é posto num tubo de ensaio e esse tubo de ensaio contém o anticoagulante, certo? Ele é obtido dessa forma e o anticoagulante utilizado normalmente é um heparinato de lítio que ele tem atuação justamente o heparinato de lítio, ele vai evitar justamente a coagulação por ligação à trombina. Já o ETDA, que é aquele etileno diamino tetracético, ele está relacionado justamente quando esse anticoagulante ele vai interferir na ação de enzimas dependentes de cálcio e magnésio, por exemplo. E a diferença para o soro é justamente porque o soro também é um sobrenadante, só que o soro é um sobrenadante obtido da amostra de sangue e após ela ter sido deixada coagulando espontaneamente. E o soro ele não tem a presença de fibrinogênio como o plasma, que eu já mencionei. Falando um pouco sobre os elementos figurados. Os elementos figurados, quais são esses? São principalmente os glóbulos vermelhos, que são eritrócitos, glóbulos brancos, que são os leucócitos, as plaquetas sanguíneas, os trombócitos. Focando agora, primeiramente, nos eritrócitos. Os eritrócitos, eles são justamente remanescentes de células. Eles podem estar presentes em altas concentrações e ele é justamente o produto final daquela eritropoese que ocorre na medula óssea. Então, a relação com a hemoglobina é justamente que a hemoglobina ela é sintetizada a partir de células precursoras de eritrócitos e tem aquela relação que a gente já viu também de estar sob um forte controle regido pelo heme. E as principais funções estão relacionadas justamente com o transporte de oxigênio e remoção de dióxido de carbono, além de ser válido destacar que ela tem uma vida limitada a 120 dias. E após isso é degradado pelo baço. Falando um pouco agora sobre os leucócitos são produzidos na medula óssea também, mas pelo que eu vi, eles também podem ser produzidos pelo timo e se tornarem maduros no interior de alguns outros tecidos. Os leucócitos, é interessante saber que eles podem controlar sua própria síntese a partir da liberação no sangue de peptídeos sinalizadores, que agem nas células-tronco da medula óssea. E as suas funções são dependentes principalmente da sua capacidade de migrar para fora da corrente sanguínea e penetrar em tecidos circundantes. E, por fim, os trombócitos. Os trombócitos eles são localizados principalmente na medula óssea. Eles são fragmentos envoltos por uma membrana derivada de megacariócitos e é válido destacar que ele tem um papel-chave na coagulação sanguínea. Bom, agora sobre as proteínas plasmáticas, pode passar. Bom, as proteínas plasmáticas elas são divididas em dois grupos, né? Tem as da albumina, que são as sintetizadas pelo fígado,
e das imunoglobulinas, que são sintetizadas pelos plasmócitos da medula óssea. Essas proteínas plasmáticas, elas apresentam associação com seus ligantes de alta finalidade, né? Acabam sendo como um reservatório e auxiliam no controle e na distribuição desses ligantes por todo o nosso organismo. Pode passar. Bom, aqui a gente tem uma tabela sobre as proteínas transportadoras e seus ligantes. Eu vou falar de algumas mais específicas, como a albumina, que se liga aos cátions, né, divalentes e trivalentes. Tem a transferrina, que se liga ao ferro 3+, a albumina também, que se liga ao grupo M, a bilirrubina e a biliverdina. Tem também a TGB, que é a globulina transportador, ligante de tiroxina, que ela se liga ao T3 e ao T4. Pode passar, né? Bom, agora falar mais especificamente sobre a albumina, né? Ela é um regulador osmótico, é uma das principais proteínas transportadoras. Ela está presente no citoplasma. Com comparação com as outras proteínas, ela está em uma porcentagem de 50% em relação às outras no plasma sanguíneo. Ela é polar, apresenta um pH de 7,4 e é um ânion com 20 cargas negativas. Por ela ser esse ânion com carga negativa, ela não é tão seletiva para se ligar ao seu ligante, aos seus outros ligantes. Por isso que ela tem função tão importante. Pode passar. Bom, ela se liga com vários compostos, mas em especial aos ácidos graxos de cadeia longa, né? Aos esteroides e a compostos sintéticos. Ao ela se ligar com esses ácidos graxos, ela vai promover a distribuição a partir do substrato de energia para o nosso organismo. Ela também apresenta uma ligação com a bilirrubina não conjugada e também com fármacos, por isso que ela é muito importante para a indústria farmacológica. Pode passar. Agora, com relação às proteínas transportadoras de íons metálicos, a gente tem a transferrina, né, que faz esse transporte do ferro, e ela é muito importante porque esse íon férrico, ele é tóxico para o nosso organismo. Tem também o complexo ferro-transferrina, que ele acaba sendo degradado quando tem situações de inflamação. Esse complexo ele acaba sendo degradado. Tem a ferritina, que é responsável por armazenar esse ferro. Ela atua como um reservatório de ferro tanto no fígado como na medula óssea. A ceruloplasmina, ela transporta esse cobre do fígado para as regiões periféricas e também está ligado com reações de oxidação e de redução no nosso organismo. Bom, agora falando sobre as imunoglobulinas, né? Elas são proteínas produzidas quando tem substâncias estranhas no nosso organismo. Ela é secretada pelos linfócitos B, né? Possui em formato em Y, de duas cadeias mais pesadas e duas cadeias mais leves. Essas cadeias pesadas seriam a H e a mais leve seria a L. Essas imunoglobulinas, elas têm um complexo muito grande dessas imunoglobulinas diversificadas de moléculas que agem justamente eliminando antígenos específicos. As cadeias pesadas, a gente tem como exemplo a IgG, a IgA e a IgM, e como as de cadeia leve, a gente tem a AK. Pode passar. Bom, agora com relação a essas principais imunoglobulinas, a gente tem a IgG, que está usando como proteger os espaços teciduais. Ela é a mais comum e ela consegue atravessar a placenta livremente. A gente tem a IgA, que forma uma barreira antisséptica. Ela é encontrada mais em secreções e ela forma essa barreira na mucosa. A gente tem a IgM, que é encontrada em porções intramusculares. Ela está relacionada com a eliminação de antígenos e também de micro-organismos. Temos a IgD, que funciona como receptor de superfície para antígenos no linfócito B. E a IgE, que ela se liga a esse antígeno e vai promover a liberação de aminas vasoativas dos mastócitos. Agora a gente vai falar sobre a proteína C reativa e a resposta da fase aguda. Pode passar, Neto. Primeiramente é importante entender, né, o que é a resposta de fase aguda. A resposta de fase aguda ela acontece quando há um aumento. Na verdade, ela acontece quando há um processo inflamatório ou infeccional.
durante esse processo inflamatório ou esse processo infeccioso, acontece um aumento na síntese de algumas proteínas, chamadas de proteínas de fase aguda, e também a diminuição de outras. Aí pode passar, Neto. Entre essas proteínas que vão aumentar, a gente tem os inibidores de proteases, como a alfa-1 antitripsina, as proteínas de coagulação, como fibrinogênio e a protrombina, e as proteínas C-reativas, que é o ponto do nosso estudo. É importante também salientar que essas proteínas elas aumentam. Estudos mostraram que o aumento dessas proteínas proporciona benefícios clínicos evidentes, ou seja, elas têm uma função clínica. Pode passar. Agora, sobre a proteína C-reativa. Como eu já tinha dito, ela é uma proteína de fase aguda. A dosagem dessa proteína em testes laboratoriais ela está sendo muito explorada. E é muito importante para o diagnóstico, porque ela é uma das primeiras proteínas, primeiros testes a dar resultado em caso de infecção ou sepse. Na presença de quadros inflamatórios, ela vai aumentar muito antes do que os testes VHS, que são a velocidade de hemossedimentação. Dessa forma, médicos têm utilizado muito mais esse teste do que outros, com VHS, febre, para determinar se está ocorrendo um processo inflamatório ou infeccioso. Além disso, ela é muito importante em pós-operatórios, para detectar possíveis complicações, justamente por esse fato dela indicar problemas muito antes de outros testes. Pode passar. Agora, sobre o metabolismo dela, a secreção ocorre por via hepática entre 4 e 6 horas após o estímulo, ou seja, após ocorrer uma inflamação ou uma infecção. Ela atinge um pico de concentração entre 36 a 50 horas, e há uma diferença entre a concentração quando a inflamação é leve ou infecções virais, e quando a inflamação é grave ou a infecção é bacteriana. Em caso de inflamações leves e infecções do tipo viral, a concentração sérica encontra-se na faixa entre 10 a 40 miligramas por litro. Agora, em casos de inflamações mais graves e infecções bacterianas, a concentração dessa proteína ela se encontra na faixa de 40 a 200 miligramas por litro. Aí pode passar. Acredita-se que a proteína C reativa ela vai se ligar a fosfolipídios e também algumas proteínas que micro-organismos invasores vão possuir, ou também células danificadas, e ela vai agir facilitando a ativação do complemento pela via clássica. Pode passar. Aplicação prática do que nós vimos até agora, nós temos os testes clínicos, que eles vão utilizar os biomarcadores. E uma definição de biomarcadores é que são elementos que podem ser medidos experimentalmente e vão indicar o funcionamento normal patológico de um organismo, e também são muito importantes na pesquisa farmacológica, porque eles vão identificar a resposta aos diferentes fármacos. Pode passar, por favor. E, principalmente, os laboratórios clínicos, eles vão usar amostras de urina e de sangue para fazerem as análises bioquímicas. Isso porque são os fluidos corporais dos quais a gente tem mais fácil acesso. E também nesses fluidos corporais a gente tem a presença de marcadores específicos. O tempo de cada análise, ele é relativamente curto, mas o processo inteiro em si pode ser demorado, porque você até atingir o resultado desejado, as amostras elas passam por testes, tanto de controle, tanto de verificação da qualidade delas. Aí, no final, o processo pode acabar sendo um tanto quanto longo. Pode passar, por favor.
E esse processo, hoje em dia, ele é feito de forma bastante tecnológica. A maior parte dos laboratórios clínicos, elas têm instrumentos automatizados. A produtividade é elevada e também há o uso de tecnologias robóticas, como essa imagem aí ilustra. E os marcadores, eles podem ser usados tanto para triagem, né, tanto para avaliação do risco diagnóstico, tanto para avaliação do risco, quanto para o diagnóstico e também a detecção de algumas condições clínicas, ou simplesmente para o monitoramento, e também para o monitoramento de efeitos secundários. Pode passar. Aí estão algumas etapas da metabolômica, que é o estudo dos metabólitos que estão presentes no mecanismo. Primeiro nós temos a coleta da amostra, depois que vai ser preparada, e a partir do preparo dessa amostra vão ser adquiridos alguns dados que serão processados, e a partir do processamento, né, dos dados, da interpretação desses dados, a gente chega em uma informação preliminar. Pode passar, por favor. E para você ter um resultado satisfatório, você precisa comparar os resultados das amostras das populações, né, que foram afetadas com amostras de um grupo de controle. E aí é necessário que haja a comparação desses dois grupos. Aí as técnicas mais utilizadas, nós temos a espectrometria de massas, que vai fazer uma relação ali massa-carga. Nós temos também a cromatografia, tanto gasosa quanto líquida, que é basicamente um processo de separação de misturas, né, de soluções, que de outra forma não seria possível, e também a ressonância magnética nuclear, que consiste, né, na criação de um campo magnético, aos quais os núcleos atômicos, eles vão ter uma ressonância específica, por conta da frequência. E o tipo de estudo mais relevante utilizado nessas análises é justamente a meta-análise. Isso porque a meta-análise, ela garante uma amostra, uma população bastante grande, porque você tem o uso de diversos estudos, né, unidos ali em um trabalho científico. Eu até coloquei ali uma imagem representando um gráfico em floresta, né, um forest plot, que é uma forma simplificada de demonstrar os resultados ali de maneira a ficar um pouco mais compreensível. Pode passar. Agora, os principais marcadores que a gente pode citar aqui. Em relação aos gases sanguíneos, nós temos a pressão parcial do oxigênio, a pressão parcial do gás carbônico, que vão interferir diretamente com o pH arterial. Nós temos os eletrólitos da função renal, né, sódio, potássio, cloreto, que vão denunciar ali se há algum problema com o equilíbrio hidroeletrolítico. E nós temos também as proteínas séricas da função hepática, aí qualquer inflamação no fígado, qualquer problema hepático pode ser detectado, principalmente ali pela ALT, AST, albumina também, bilirrubina. Nós temos a análise de hormônios, FSH, LH, aí nós podemos verificar se a patologia hormonal ela é primária, secundária ou terciária a partir da análise desses hormônios, né? Tem outros ali que podem ser citados, que não estão no slide, os hormônios hipotalâmicos, os hormônios hipofisários, todos esses podem ser analisados. Pode passar. Também nós temos a análise do colesterol e de outros lipídios, né, tanto HDL quanto LDL, e os triglicerídeos, vão denunciar aí qualquer dislipidemia. Nós temos os testes diversos, né, relacionados à glicose, aí estão fortemente relacionados com a diabetes, amilase, urato. Nós temos os testes que podem ser feitos para verificar algum problema no metabolismo do ferro, né,
no transporte do ferro ou na sua absorção. E a análise da urina, ela pode verificar microalbumina, e a razão de albumina creatinina. E temos também os testes hematológicos, que podem denunciar aí qualquer problema em relação à anemia, por exemplo, ou em relação à coagulação, né? Podemos verificar aí hemofilia, por exemplo. Pode passar, por favor. Essas são as referências que nós utilizamos no nosso trabalho. Com isso, nós chegamos ao fim da nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção.